Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramondes, sou executivo global de supply chain, estrategista de recolocação e transição de carreira. E, por favor, nos ajude, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha. Isso nos ajuda a trazer executivos incríveis para gerar insights para a sua carreira. No episódio de hoje, eu trouxe uma executiva incrível, vocês vão ver, tem uma baita de uma história, que é a Amanda Correia. Ela é executiva de Customer Service, Operações e Supply Chain. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do Customer Service, um tema que está aí na moda, está todo mundo falando, todas as empresas focando na experiência do cliente. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é especialista nisso. Amanda, muito obrigado pelo seu tempo e por contribuir com o seu conhecimento. Legal, obrigada. Fico super à vontade, lisonjeada de estar fazendo parte aqui desse canal e ter esse momento incrível para a gente falar sobre customer, sobre a experiência do cliente, sobre esses diversos conceitos aí que a gente tem ouvido falar, né? Customer Success, Unique Customer Experience. Vamos falar um pouquinho disso, vai ser Que bom. bacana. E como é que o Customer Service, o Customer Success entrou na sua vida? Como é que isso aconteceu? Bom, acho que é legal dizer que eu comecei a minha carreira, tinha 16 anos, eu fui menor aprendiz, né, do HSBC, e eu trabalhava na central de processamento, então eu não tinha aquele contato de agência com os clientes e tudo mais, mas já tinha, né, aquele contato corporativo, de saber que o que a gente estava fazendo ali, processando ali, era para garantir um serviço de qualidade para o cliente final, para o consumidor final. Então foi ali que começou, eu tinha 16 anos e que eu falei, poxa, que legal, sabe? Saber que as pessoas estão lá fora, estão nas agências, estão enviando os envelopes delas para pagamento, para tudo, e tá vindo para cá. Então, esse trabalho que eu faço aqui, né, por mais singela que era a atividade na época, ali a gente fazia um controle de malotes, enfim, coordenava todas as agências da Grande São Paulo e capital, mas eu sabia que isso ia ter um impacto importante. Eu sempre procurava ver dessa forma, sabe? O que eu estou fazendo aqui vai ter um impacto importante para as pessoas que estão lá fora, que são clientes, né? Que também podem ser como eu, que a gente é tanto cliente de tantas outras instituições, marcas, enfim. E daí foi o meu primeiro contato. E depois daí, nunca mais parei. Tô aqui. Sensacional. E toda essa primeira experiência que a gente tem na carreira, ela muda tudo, né? Sim, Porque ela vai dando o drive mais ou menos do que a gente está buscando, que a gente não sabe ainda. Eu costumo dizer que é muito difícil você tomar uma decisão de carreira quando você é muito novo, né? sem dúvida. Fala assim, poxa, mas, Muito complicado. cara, com 16 para 17 anos você tem que decidir o que você quer para sua vida, se naquela idade você nem sabe o que você quer para sua vida. Então é Exatamente. muito difícil. E aí você teve uma carreira bem diversificada. Então você começou na HSBC, mas você já passou por varejo, biotecnologia, e-commerce. Quando eu vi sua trajetória lá, eu falei, cara, que incrível. Eu É. passei por vários segmentos, nunca repeti segmento e sei o valor disso. Mas como é que esses setores te ajudaram ou impactaram na sua visão de customer service? Eu acho que ter tido essa experiência bastante diversificada, eu também não repeti segmento. Foi uma escolha minha também fazer todas essas transições, né? Ainda bem que foram escolhas, né, de carreira, oportunidades que foram surgindo. Eu falei, poxa, legal, é um desafio novo, vamos em frente, vamos ver o que que eu tenho para aprender, o que que isso tem para agregar na minha carreira, né? E então, voltando um pouco da pergunta, eu acho que o que todos esses segmentos me ensinaram é que no final das contas o cliente quer sempre a mesma coisa, né? O cliente é um só. Então, o cliente pode ser do segmento químico, pode ser lá em biotecnologia, quando eu trabalhei com os testes de Covid, PCR, à frente da pandemia, quando eu trabalhei na Camil Alimentos, arroz, feijão. Cliente quer produto no prazo. Né, quer seu pedido chegando completo, pediu 100, quero 100, não quero ruptura, né, eu quero que chegue na data, porque tem toda uma cadeia, né, então falar um pouco de customer service também é falar de supply chain, é falar de operações, é falar de logística, né, como essa experiência do cliente, ela está diretamente relacionada a esse valor agregado que você entrega nessa cadeia como um todo, né? Então, eu acho que
todos esses segmentos me ensinaram como é importante a gente ter esse cuidado desde o planejamento ali, planejamento de demanda, forecast, né, até garantir que tudo seja entregue da melhor forma possível, atendendo às expectativas do cliente. Daí a gente vai falar de indicador, de line item free rate, de OTIF, depois hoje os mais atuais que a gente tem falado de NPS, CSAT, enfim, são vários termos que vão medir essa satisfação, essa experiência do cliente hoje. Dependendo do segmento, a gente tem terminologias diferentes, mas no final o cliente quer sempre a mesma coisa, quer ser bem atendido, quer ter um bom atendimento de pós-venda, né? Então, tive problema de qualidade, tive problema com a entrega, com quem eu falo? Como esse problema vai ser resolvido? E hoje em dia, né, a gente não pode deixar de falar da exigência, da agilidade, do atendimento express e da questão das redes sociais, que eu sei que você tem umas perguntas aí, a gente vai falar sobre isso, mas esse imediatismo que hoje as pessoas têm, isso também tem um pouco a ver, acho que com a pós-pandemia, que a gente ficou no remoto, as coisas aconteceram de forma online ali, com uma intensidade muito diferente, né, da que a gente já tinha, a gente já vinha nessa crescente de atendimento rápido, express, e os clientes querem isso. Acho que essa abordagem de diferentes segmentos me trouxeram essa visão. Falei, poxa, é químico, eu estou entregando produto para a indústria agroquímica, para agrodefensivo, alimento para supermercado, rede do varejo, estou no e-commerce ali quando passei pelo Mercado Livre. São sempre as mesmas exigências, né? A gente tem que estar muito atento, trabalhar com deadlines, com prazos, com datas e com a satisfação. Como encantar, como surpreender e começa sempre por um bom serviço, né? Entregue seu produto completo, sem ruptura, na data, que eu acho que já é o primeiro passo aí, independente do segmento. Certa vez eu ouvi um amigo, e ele falou o seguinte, as pessoas não têm que ter o foco no cliente, mas o foco do cliente. Eu acho Exato. que é isso, né? Em resumo, é isso. É você colocar o cliente no centro, tentar entender a perspectiva dele e entregar. Mas um dos pontos que você comentou aqui era uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje as pessoas estão imediatistas, né? Exatamente. E aí, quanto mais, e eu que sou de supply chain também, a gente sabe o quanto está sendo difícil competir com algumas empresas, porque assim, apesar de eu trabalhar no B2B, o cliente B2B, acostumado a receber o pedido no mesmo dia na sua vida pessoal, No B2C, no porque ele também é B2C, consumidor da Amazon, exatamente, enfim, ele né? quer assim, as coisas muito rápido, né? Não, eu quero para amanhã, eu quero para ontem. E como isso tem, pela sua visão, como é que isso tem acontecido pelo lado da empresa que precisa servir? Porque hoje as pessoas não querem mais esperar 10, 20 minutos para receber uma resposta no WhatsApp, né? Elas Exatamente. querem receber tudo assim, e isso passa a ser um desafio para as empresas, né, de atender. Como é que você tem visto isso? Como é que as mídias sociais, como é que agora esses multicanais que o cliente tem, porque Chatbot, agora tem de enfim. tudo, É. está afetando a operação e como é que as empresas estão dando seus somebody love para conseguir atender tudo É, isso? eu acho que são vários fatores para a gente começar a falar sobre isso, né? O primeiro deles é essa questão do imediatismo, dessa experiência que as pessoas têm na vida pessoal, como consumidores finais de diferentes marcas e produtos, né? E quando elas estão ali atuando como agentes, em uma empresa, atuando como business, né? Como o famoso B2B, elas às vezes querem trazer um pouco disso, né? Quando eu trabalhei com biotecnologia, por exemplo, na Thermo Fisher, uma empresa fantástica que eu passei também recentemente, a gente atendia muito segmento público, acadêmico, e eram pesquisadores, eram cientistas, né? E que faziam compras online de produtos de biologia molecular, de detecção de teste, enfim, uma infinidade de produtos que tem uma questão de cuidado com transporte, com temperatura, com controle de temperatura, né? E você tem toda uma cadeia para poder também entregar esses produtos, né? Uma cadeia logística, enfim, que seja compatível com o segmento, para você entregar em universidade, em laboratório, restrição de horário, né? E eu lembro que quando eles respondiam às pesquisas de satisfação, né, o que a gente chama de NPS, de Net Promote Score, qual a probabilidade de você recomendar, no caso era Thermo Fisher, mas tal empresa para um amigo, de 0 a 10, e daí você tem os promotores, né, 9 e 10, os neutros e os detratores aí abaixo de 6. Eles traziam muito dessa experiência imediatista. Não, poxa, eu faço uma compra na minha casa de produto X, no e-commerce eu também quero isso.
Não, calma, peraí. São cadeias diferentes, né? As indústrias que atendem hoje os consumidores finais, né? A gente está falando aí de Amazon, enfim, outras empresas de e-commerce que a gente conhece bem, elas têm uma distribuição logística muito diferente, né? Elas têm uma eficiência operacional muito diferente das que as empresas convencionais possuem. Né? E isso tem muito a ver com o segmento. Você está falando de entrega, Perfeito. né, de produto toneladas, paletizado, produto químico, qual é a forma? Agora não, você está falando de entregar ali fone de ouvido desse tamanho que não vai ter um peso de 1 quilo, né? Então, a maneira como as indústrias têm se organizado para fazer essa distribuição logística num país, que a gente não pode esquecer disso. O Brasil tem dimensões continentais. A gente tem dificuldades estruturais no abastecimento, né? Então, quando você fala de norte, nordeste, regiões remotas, mesmo em estados em que a gente tem uma distribuição logística, centro de distribuição com uma menor concentração, a gente que está aqui em São Paulo está muito Tá muito mais fácil, né? favorecido, né? Porque a gente tem as rodovias que ligam a gente muito bem ao sul e ao sudeste. Agora, eu que estou atuando hoje em outro segmento, que trabalho com a distribuição no Nordeste, que trabalho no Norte, a questão agora da seca no Amazonas, como isso influencia o que a gente vai entregar para o cliente, os prazos, né? Então, eu acho que o maior desafio das empresas hoje, daí sendo mais específica na sua resposta, é como planejar a parte de automação, o que eu consigo automatizar, o que eu consigo, porque tudo não pode ser headcount, né? Você vai contratar um batalhão de Não tem pessoas, como mais, né, né? para atender, para responder, isso a gente sabe que é inviável, né? Então, até que parte do meu atendimento ao cliente pode ser automatizado? Eu posso ter chatbot, que é o que você tem hoje às vezes ali no laboratório, para marcar um exame, né? Seu exame, você tem pedido médico sim ou não? Seu endereço, só copiar e colar. Então, entender que segmento que eu tô, que indústria que eu tô, e que eu posso ter um atendimento robotizado e que vai ser ok para o meu cliente, tudo bem, ele quer isso mesmo. Agilidade, rapidinho, anexar a imagem, coisas que tá ali na câmera dele. E segmentos que não. Que o cliente, tudo bem, eu ser respondido ali pelo um chatbot, ali no começo, respostas sim ou não, binárias, né? 0 ou 1. Legal, mas em que momento que eu preciso ter contato com um humano? Eu preciso falar, eu preciso explicar o que está acontecendo com esse produto que eu comprei, né? Então, eu acho que as empresas estão nesse momento de fazer essa análise, olhar para dentro, definir qual é a sua estratégia de comunicação com o seu cliente final, a maneira que você vai se comunicar com ele, porque hoje é inevitável as redes sociais, né? As redes sociais é business, não é mais só socializar, encontro, relacionamento. Hoje negócios, né? Então tem que ter muito cuidado. Qual o approach que eu vou ter também com o meu cliente e como eu vou me relacionar com ele, vou estar mostrando também muito sobre a minha marca, né? Exatamente. Esse relacionamento diz muito também sobre marketing digital, mas sobre também como a empresa se relaciona com as pessoas, com o seu mercado consumidor, como que responde, perguntas vindas pelo Facebook, pelo chat, pelo inbox ali do Instagram, qual é o prazo? Qual é o SLA factível para que eu possa responder com propriedade? Ou os primeiros contatos podem ser ali mais robotizados para fazer aquela filtragem e depois a gente entra com o humano? Então é um desafio, acho que é um desafio bastante crítico no momento que a gente está hoje, porque as empresas precisam tomar decisões rápidas quanto a essa estratégia, precisam saber que elas vão precisar desembolsar alguma coisa, né, investir em tecnologia, automação e tudo mais, e uma equipe também que tem esse olhar para o cliente, não deixando de analisar que no final das contas toda empresa que é um business to business, quem está por trás ali também são pessoas, né? São pessoas Exatamente. como eu, como você, e que é um atendimento satisfatório, né, de qualidade, e o consumidor está cada vez mais exigente, né? É, Então acho que são pontos aí que todas as empresas precisam avaliar. eu costumo dizer, sempre que eu falo desse assunto aqui, o que é combinado não é caro, né? Então, assim, obviamente, as pessoas falam, pô, mas o Mercado Livre é impressionante, entrega em um dia, o Amazon também e tal. Só que para eles conseguirem fazer isso, não é nem só a malha logística, mas é a estrutura que você tem que ter por trás de Internamente, né? você ter um centro de distribuição, hubs, acessórios em algumas Para localidades, fazer fazer cross-dock. cross-docking, aí você tem o Mercado Livre agora com a sua frota própria de aviões para poder fazer entrega em outros estados. É um grande desafio, principalmente no Brasil, onde a gente é
puramente malha rodoviária, então a gente não tem aqui trens como em outros países você tem, né? E a nossa malha aérea ainda também é uma malha pequena comparada a outros países, ou seja, Exatamente, pelas dimensões que nós temos, né? Se exatamente, comparado com Rússia, com China, com Estados Unidos, que a malha ferroviária é incrível e a aérea também, a gente exatamente. acaba ficando um pouco defasado, sim. Exatamente. Então, assim, eu acho que as empresas estão trabalhando para isso. Eu vejo muitas empresas falando, converso com muitos executivos da necessidade de trabalhar o customer service, mas tem sido um desafio porque cada vez mais os clientes estão mais exigentes, né? Então, não tem jeito, Exatamente. faz parte do jogo. Agora eu queria entender uma coisa. Vários segmentos, você passou por uma pandemia, sempre com foco no cliente, operações. Qual foi o maior desafio? Aquele desafio que você fala assim, tipo, esse aqui foi o desafio da minha carreira. Olha, tiveram alguns aí, é, várias histórias interessantes para compartilhar, mas eu acredito que se a gente tiver que mencionar, a gente não pode esquecer o período que a gente passou da pandemia. Quem trabalha com atendimento ao cliente, quem trabalha com entrega, eu acho que em diferentes setores, né, sofreu bastante. No caso, eu estava na Thermo Fisher como gerente ali de Customer Service, então a gente também atendia e-commerce e licitações, né, todos os clientes públicos, que você sabe que a gente tem prazos, tem multas, né, os contratos, e atendíamos o SUS, né, então abastecendo aí os LACENs, que a gente chama de laboratórios que a gente tem nas unidades federativas aí do Brasil, e é uma distribuição complexa, tinha que ser ágil e tinha um elemento diferencial, que era atender um país gigantesco, que estava tendo um surto pandêmico, e como fazer com que esse produto que a gente estava levando ali, que era para detecção e, enfim, para os testes, chegasse no prazo, porque tinha uma série de pessoas esperando o diagnóstico para poder decidir se vai sair de casa ou não, se vai se relacionar com seus parentes, com a sua família, se vai ficar em isolamento. Então, acho que ali mudou a chavinha que eu já vinha tendo, né? Eu sempre tive muita empatia, assim, sempre gostei muito de trabalhar com customer, porque eu tinha muito essa consciência, né? Eu tô aqui para representar uma organização, né? Eu sou a linha de frente, mas a gente tem um papel como decisora, até como gestor, como líder, de, poxa, as minhas decisões aqui podem influenciar esse negócio, né? Se eu dizer que a gente não vai fazer um frete dedicado para entregar isso no prazo certo, o evento pode não acontecer, pode ter um impacto X, Sim, perfeito. né? Então, é ter, assim, bastante consciência dessa responsabilidade, do poder de decisão. E no momento da pandemia, foi crucial isso, porque a gente atendia vários laboratórios e instituições de pesquisa, né? Desde a Fiocruz, né, Hospital das Clínicas. Eu acho que o momento mais desafiador foi quando tudo começou a fechar e a gente precisava entregar, esses pesquisadores precisavam dos testes, precisavam dos produtos, e era o momento da gente se reinventar, né? O que que eu vou fazer? E pensar também em termos de custos, né? Porque eu também não posso ter ideias, né? Fazer uma entrega customizada, o cara vai lá de Uber entregar na porta, não dá. Né? Então, pensando que você está dentro de uma organização burocrática, uma organização multinacional, que você tem uma série de aprovações, né, de mecanismos aí para seguir com mudança de processo. Então, para mim, o maior desafio foi esse: garantir o nível de serviço para esses clientes abastecidos, porque agora não era só mais sobre entregar um produto, né? Era sobre você fazer a diferença Exatamente. para a sociedade do país que você vive e como atender essa sociedade com o trabalho que você estava executando, pensando que você está salvando vidas no final das contas, porque você ter um diagnóstico ali da Covid preciso podia fazer diferença. Você falava, poxa, eu não vou ver minha avó, eu tô com Covid, eu não vou me relacionar, não vou sair de casa. Quantas pessoas você deixou de contaminar? Né? Então, para mim, assim, foi a parte mais brilhante, mais bonita, mais desafiadora. A gente falando assim, né, parece uma coisa, mas foi difícil, foi muito difícil. E ao mesmo tempo foi muito gratificante, prazeroso. Ah, imagino, porque bom, minha esposa é enfermeira, né? Então ela trabalhou, Nossa. atuou ali no Covid e o quanto é difícil realmente você
liderar, né? Principalmente no momento onde nós estamos com medo porque é algo novo pra gente, mas ao mesmo tempo você tem que ser forte e entender que tantos colaboradores e tudo que você faz vai afetar vidas lá na frente. Então, realmente foi um baita desafio para quem viveu. Eu É, nunca imaginei que ia viver uma pandemia. Eu eu acho que também não, ninguém acho que ninguém, imaginou, porque né? a gente estudou, viu o que aconteceu lá atrás, mas a gente nunca imaginou que ia acontecer novamente. Mas assim, foi uma experiência desafiadora de vida, né, pessoal e Para todo profissional, mundo, para né? todo mundo, Em para todo diferentes mundo. setores, enfim, até mesmo com as equipes, né? Meu Deus, esse meu time adoecer, como que a gente faz? Manter as pessoas em segurança, que isso também é o mais importante, né? E ao mesmo tempo manter a operação funcionando, enfim, foi um Não, e desafio. fora que, como líderes, né, a gente precisa dar uma segurança psicológica no momento onde nós mesmos não temos essa segurança, Exatamente. realmente foi desafiador. E eu queria falar de liderança. Liderar já é difícil. Muito. Já é A difícil. gente não imagina o quanto, Já né? é difícil. Não, e o Eu acho pessoal fala assim, que não, vai fazer o curso de liderança. Eu vou te dizer uma coisa, contar pela minha experiência. Eu quis a minha vida inteira ser líder, comecei a me formar e comecei a estudar sobre liderança. Quando eu assumi a primeira liderança, com todos os cursos possíveis, foi muito difícil. Porque na prática, você pode ter toda a teoria no mundo. Na prática, são pessoas diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, e você nunca vai estar preparado para liderar. não existe uma Ponto. receita de Não bolo existe que está receita de bolo. fixada ali e que Exatamente. você faz e vai dar Não certo tem e vai como. funcionar, né? Não tem como acontecer. Agora, liderar já é difícil, porque você tem pessoas, você tem motivadores diferentes, você tem uma série de situações. Como liderar um time com foco no cliente? Olha, gostei do foco no cliente, né? Eu acho que o primeiro ponto, uma coisa que eu costumo trabalhar muito no meu estilo de liderança com o time, é a empatia, porque você precisa se colocar no lugar do teu cliente, porque se você só se colocar no lugar, né, isso parece ser tão praxe, ser tão banal, talvez o que eu tô falando aí pra muita gente que pode estar ouvindo, falar, ai, não me diga, empatia, tá uma palavra super em alta na moda, igual gratidão, né? Mas realmente é real, porque se você se colocar só naquele lugar de empresa, né? Ah, não, eu tenho meu negócio para atender, eu tenho as minhas metas, eu tenho o meu horário ali das 8 às 6, é isso que eu posso fazer, são essas condições que eu tenho, é isso que eu vou entregar. Você muitas vezes não vai conseguir atender o cliente de uma maneira surpreendente e nem mesmo atender, talvez, não estamos nem falando de superar as expectativas, que foi o que eu falei agora de surpreender, mas de atender minimamente possível com nível de qualidade, porque você tem situações hoje desafiadoras e que não estão no nosso radar, não tem como a gente controlar tudo. Não tem como Perfeito. a gente planejar tudo, né? Então, com a crise de desabastecimento que a gente teve dos semicondutores, que foi na pandemia, algo que aconteceu com os microchips, todas as indústrias foram afetadas, né? Hoje em dia tudo é tecnologia, então como você conduzir isso com o seu cliente? Porque ele muitas vezes também vai atender um outro cliente final, né? Então você precisa ter esse posicionamento, e é uma coisa que eu trabalho muito com a equipe. Para aí, né? Sai um pouco da situação. Coloca um pouco a cabeça fora da água e respira. Porque se a gente também fica ali naquela esfera dia a dia de customer service, vamos falar a verdade. Não é um mar de Não rosas, é. né? Eu brinco, eu sempre falo isso. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo sabe. Eu falo, e aí? Tá preparado para salada de fruta hoje? Ai, como assim, salada de fruta? Abacaxi, pepino, né? Não, não é nada muito fácil. E muitas vezes você começa um dia. Eu sou muito assim de planejar, de organizar minha agenda no dia anterior, final do dia. Eu já tô ali, o que que eu tenho de reunião amanhã? O que eu vou precisar remanejar? O que vai atender ou não? E de repente você começa o dia, acontece uma situação às 8 da manhã que você fala: caramba, mudaram todas as minhas prioridades, Ou sexta-feira, né? 4 horas da tarde. É muito comum. Esse, assim, véspera de feriado, então que você tá se programando ali, não, hoje eu vou me desconectar no horário e tal. E você tem que se reinventar, porque você tá ali para atender o cliente, né? A equipe de marketing está dependendo de você, a equipe de vendas está dependendo de você, né? Então, eu até brinco, eu falo sempre assim, gente, não adianta o vendedor vender, né? Não adianta o pessoal de marketing fazer um trabalho incrível. Se a gente, que é o customer service, não colocar esse pedido no sistema, né? Se a gente não garantir que esse pedido seja faturado e entregue, morremos na praia. A gente pode ter os Exatamente. melhores vendedores do mundo, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho com maestria, porque é ele que garante a receita. A sustentabilidade da empresa, o seu emprego. Tudo, né? Se o cliente não receber o produto, ele não vai pagar. Se ele não pagar, não tem receita. Se não tem receita, não tem revenue, não temos nós aqui,
né? Então eu trabalho muito assim com o meu time para pensar, poxa, eu sei que tá difícil, é desafiador, a nossa rotina é maçante, mas vamos para tudo, né? Cuidado para não cair nas armadilhas do automático. Ah, não, tem que resolver, tem que fazer, tem que tirar da frente. E às vezes a gente também precisa de tempo para tomar decisões, né? Sim. Às vezes a melhor decisão não é aquela que você vai tomar de maneira mais imediata. E às vezes também precisamos tomar decisões rápidas, você não tem muito tempo. Né, quando você fala de prazos, deadlines, horários, o caminhão está saindo, o pedido tem que sair, a nota tem que ser emitida. Você não tem um dia para pensar, né? Às vezes é uma decisão de horas ali. Então, não está no automático, procurar sempre fazer esse exercício. Peraí, tem um cliente lá na ponta esperando. Deixa eu me colocar no lugar, né? E colocar a cabeça um pouco para fora para ver a situação de fora e como você faria numa situação em que você não fosse esse agente, né, de mudança de execução. E Amanda, me conta uma coisa. Como é que você vê o futuro da experiência do cliente? Olha que pergunta, né? Eu acho que profunda. Eu acho que a gente está vivendo um pouco já desse futuro, né? Principalmente pensando nas tendências, que as pessoas, como a gente falou no início, né, querem um atendimento muito rápido, muito imediato. Elas querem estar o tempo todo conectadas e querem poder receber, assim como elas dão feedback a respeito das interações que elas têm com as marcas, com os produtos, elas também, quando têm necessidades, elas querem receber isso de forma rápida, de forma conectada também. Então, eu acho que um dos principais desafios agora é todas as organizações pensarem que os consumidores estão cada vez mais exigentes, né, em diferentes segmentos, né, como também trazer o elemento diversidade, né, e inclusão, que são Importantíssimo. temas, que são pautas que a gente precisa falar, que a gente precisa trabalhar, né, eu estou vendo um movimento muito, muito legal de diversas empresas, diferentes segmentos nisso, mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, até para que as pessoas entendam que não pode ser só a parte de merchandising ou a parte de marketing ali, como imagem. As empresas precisam de fato vivenciar essa diversidade, né? A gente tem o elemento geração Z aí, que está cada vez mais conectado com esse mundo diverso, com esse mundo plural, com todas essas questões que a gente tem visto, né, no mundo como um todo, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, maior participação, né, os grupos minoritários, como garantir com que essas pessoas também tenham posições de sucesso, como que elas tenham ascensão de carreira, no mundo que a gente passou por décadas aí de muita desigualdade, né? De falta de inclusão na política, no mundo corporativo. Então, eu acho que as empresas precisam traduzir isso, porque isso vai afetar as relações com os consumidores, né? As pessoas, elas querem comprar de marcas, elas querem vestir roupas, produtos, querem usufruir disso de marcas que elas vejam que respeitam essas questões, Elas que se estão conectam, né? conectadas com isso. Então, a gente está falando agora de uma experiência do cliente que não é mais só estritamente rasa. Ali, não, o produto tá bom, eu entrego TVs, né? Eu vendo smartphones, tá tudo ok, perfeito. Não, acho que agora tem toda uma relação com o propósito, né? Com o posicionamento dessas marcas. Tem trabalho escravo, não tem, né? Como lida com a questão da diversidade. Então, a gente teve momentos, né? Que tô nesse segmento aí das bebidas, a gente vivenciou esse ano episódios muito tristes relacionados, né, a trabalhos análogos à escravidão em diferentes regiões do Brasil, né? E eu estou numa empresa que não trabalha com mão de obra terceirizada, mas de certa forma isso respingou Sim. nesse segmento, porque a gente recebeu muita interação de consumidores, de clientes dizendo, olha, tomem cuidado, né? Olha o que vocês estão fazendo. E a gente, caramba, não estamos fazendo isso, né? Não trabalhamos, não estamos envolvidos com esse caso. Então, passa também por as empresas saberem como se posicionar diante desses fatos, e deixarem claro também os seus propósitos, né? Porque isso vai afetar a relação com os consumidores e isso vai afetar como as pessoas querem se comunicar com essa marca.
né? Eu acho que passa por esse Não, tá desafio, perfeito. E né? Da fora conexão, que rede social só e das pessoas enfim. estarem dando esse alerta, olha, isso pode estar acontecendo, dá uma olhada, mostra o quanto ela está conectada com a marca, ou seja, sai de uma simples relação do tipo, eu compro, mas se eles estiverem fazendo tanto faz, não, Tanto muito pelo faz. É. contrário. Uhum. Não, eu me preocupo com a sua marca, então tome Exatamente. cuidado, porque se isso estiver acontecendo e eu souber, eu não vou mais comprar de você, ou seja, Sim, a relação com o cliente, o customer service, a experiência do cliente, ela extrapolou agora com o digital, né? Então as pessoas elas se uma sentem como visibilidade, né? parte da empresa, como consumidora. Então o que você está trazendo é perfeito. E eu vejo muitas empresas até focando muito na automação e na digitalização, e eu tenho uma opinião, é importante, não tô falando que não é, Uhum. mas eu acho que as empresas precisam cada vez mais focar na humanização. Né, das pessoas com as pessoas, de pessoa para pessoa. As pessoas É, estão ávidas por isso. exatamente. E se uma pessoa quiser entrar nessa área de Customer Service, tem diversos cursos hoje em dia de Customer Centricity, Customer Service, É, que coisa que não success. tinha no passado, né? É. Mas como é que você se desenvolve? Que dica que você dá para as pessoas para se desenvolverem nessa área? E se você recomenda que ela vá para essa área também? A principal dica, né, ou recomendação, assim como diversas carreiras, eu acho que a pessoa estar disposta, ela querer, ela ter vontade de trabalhar, de aprender, de se desenvolver e principalmente de resolver problemas, né? Porque hoje as máquinas ainda não conseguem fazer isso. Nenhum tipo de automação, eu não conheço nenhum tipo de automação que, que resolve problemas que você precisa lidar. Desde empatia, jogo de cintura, você conectar as pessoas, os parceiros que fazem parte do seu processo de entrega de um serviço, de um produto para um cliente, né? Aconteceu um problema com a tua entrega, com o teu caminhão, não tem robô que vai ligar para a transportadora e vai conseguir, né, dialogar ali, encontrar um caminho, um plano alternativo, um plano de contingência com o transportador e para que aquela entrega, aquele cliente não seja prejudicado. Então, o principal elemento para quem quer estar atuando nessa área é ter força de vontade, é ter energia, porque vai precisar ter uma bagagem aí, ou um saco, né? Quando a gente fala do saco cheio, para colocar muitos desafios, né? Diários, é uma capacidade de, a gente chama hoje é uma capacitação, é uma capacidade, né? Um soft skills, a questão do problem solving, né? Como resolver problemas, desde problemas complexos, que exigem que você concatene várias situações, né, pessoas, e problemas simples, em que você também pode ser o tomador de decisão e que você pode muitas vezes fazer diferença. Né? E desde, poxa, deixa eu surpreender esse cliente, deixa eu falar aqui com a minha chefe, teve uma situação difícil, vou falar com o meu gestor, será que eu posso mandar um brinde para esse cliente como recompensa do problema que ele teve? Essa sugestão pode partir de um analista, de um estagiário, e pode ser algo simples, com pequeno custo e que vai fazer diferença na experiência do cliente, né? Então, eu digo que não é uma questão de cargo, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de chefia, né? Que a gente não gosta mais de usar esse termo, né? Porque hoje a tomada de decisão, ela também está descentralizada, ela precisa ser descentralizada, Preciso. né? As pessoas precisam ter autonomia, precisam se sentir parte daquele processo e precisam também se sentir seguras para ter essas sugestões, essas ideias, e mesmo quando o gestor não tiver, né, ou quando não conseguir falar, não, eu precisava tomar essa decisão e eu tomei acreditando que era o melhor com as condições que eu tinha Naquele momento. naquele Eu tinha um momento, chefe que ele falava isso pra mim, falou né? assim, pô, você vai tomar a melhor decisão que você puder naquele momento com as condições que você tinha. Cinco Naquele minutos momento. depois pode aparecer outra melhor, mas naquele momento você Você não tomou a melhor tinha. decisão e era o que tinha naquele Exato, momento. era o que você tinha. E eu falo muito desse elemento porque você falou de humanização antes, né? Somos seres sociais, né? Somos humanos, apesar de toda essa automação, essa tecnologia, de tudo que tem acontecido, o ser humano gosta de ser tratado como pessoa, né? As empresas, quem está por trás dos CNPJs, são São pessoas, pessoas. né? E essas pessoas, elas têm desejos muito simples, como todos nós temos, como consumidores finais, como, né? Elas querem ser bem tratadas, elas querem ser ouvidas, elas querem sentir que o outro lado tem empatia pelo problema que ela, né? A gente, quantas situações em que eu era ali, estagiária na lista, e você fica ouvindo o cliente falar, meu Deus, quanta reclamação, só isso, já repetiu essa história.
Mas é isso, e às vezes no final você não vai conseguir resolver, porque tem situações que você fala, poxa, eu não consigo, eu não vou conseguir te entregar hoje, né? Mas o que eu posso fazer é amanhã, o que eu posso fazer é te bonificar aqui, enfim. E mesmo assim, a pessoa sair mais aliviada e satisfeita e com uma boa sensação. Por quê? Porque ela foi ouvida, porque ela foi entendida, porque ela foi compreendida. Então, eu acho que um profissional da área de customer service, ele tem que ser resiliente, né? Que hoje também é soft skill, né? A resiliência, a empatia, ter esse mindset voltado para problem solving o tempo todo, né? Eu sou um resolvedor de problemas, né? Eu sou um resolvedor de pepinos, abacaxis e pode esperar e começar o teu dia sabendo que em uma semana você não sai ileso, né? Um dia você pode até É, sair, mas em uma semana você não sai ileso de resolver um grande problema ou uma situação que seja peculiar ou uma situação que seja crítica, que você vai precisar usar de coisas que não estão na receita de bolo, né? Você vai ter que tirar ali elementos da sua resiliência, da sua capacidade de ouvir, paciência, a sua capacidade de lidar com múltiplos fatores acontecendo ao mesmo tempo, porque os cenários eles são mutáveis, nenhuma situação é estática, né? Então, como você resolver esse problema com as coisas acontecendo, o tempo está exatamente. passando, né? Então, também saber lidar sob pressão, eu acho que pessoas que não têm muito essa talvez diga autonomia, capacidade, aptidão de lidar com múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você tem ali seu líder te cobrando, e aí, saiu, deu certo, o vendedor na ponta, vai conseguir? E o que eu falo para o cliente? Né? E muitas vezes o transportador ou centro de distribuição, ou seja, qual for o elemento ali te pressionando, e aí, você já resolveu? Você tem a resposta? O que eu faço? Esperando você conseguir lidar com isso, para você não enlouquecer e entender isso faz parte do meu trabalho. Sim, Assim como os perfeito. médicos na linha de frente tiveram que receber pessoas e tomar decisões desde aparelhos para quem ia dar o respirador ou não, e foi um ambiente, foi um momento de muito estresse, né? A gente também enfrenta bastante estresse no dia a dia por conta dessa pressão, dessas coisas acontecendo todas ao mesmo Sim, tempo. Então eu digo para o profissional: você tem força de vontade? Você tem energia? Você gosta de dinamismo? Porque não tem rotina, não. Né? A gente tenta fazer rotina, eu tento ali falar, eu quero que hoje seja só mais um dia e que siga esse cronograma. Não dá. Né? Então, ter esse jogo de cintura, essa capacidade de se reinventar, criativo, isso também é muito gostoso. com Isso te certeza. ensina, isso te prepara para a vida pessoal também, porque a vida pessoal está Total, em constante movimento, total. é mudança sempre, e eu acho que é um pouco disso, assim, é o que eu vejo. É o que eu falo para as pessoas. Se você soubesse a oportunidade. Primeiro que você precisa vestir a camisa da empresa, mas a de baixo tem que ser sua. Mas se você perceber que se você se apaixonar pelo cliente, você vai estar construindo um networking ali, quanto isso vai ajudar na sua carreira, você passa a não se preocupar mais com o problema e passa a ser obcecado em resolver o problema do cliente e ele que vai te indicar. Quantas vezes eu já não fui indicado para posições, ou as pessoas me indicaram para uma série de coisas pelo atendimento que eu prestei e a relação que eu criei com aquele cliente extra empresa. Então. Eu falo para todo mundo, se apaixona pelo cliente, atenda o melhor que você puder, tanto interno quanto externo, dentro da empresa e fora também, e você vai ver que você não vai resolver problemas, você vai ser a pessoa que vai proporcionar uma experiência diferente, que aí nós estamos falando de experiência do É cliente, experiência, com e certeza. Vai você ser um vai ter agente de mudança. agente de mudança e o quanto isso vai se fazer bem para sua marca pessoal e profissional. Você para de reclamar e fala o seguinte, não, deixa eu fazer isso Virar essa que chave, né? exatamente. Você pode ali ficar reclamando e falando, poxa, eu sou um resolvedor de problemas, meu trabalho é estressante, eu só vivo como pressão. Ou não, contar essa história diferente. Hoje, sabe quantos problemas eu resolvi? É isso aí. Sabe qual a diferença que eu fiz? Com Né, quantas na pessoas eu me experiência desse cliente? Com conectei, quantas pessoas? exato. Hoje eu tive que falar com 38 pessoas para resolver esse problema e conseguir. Né? Com esse, o cliente ainda me ligou e isso você vai construindo, fortalecendo a sua carreira, a sua marca pessoal, né? Eu acho que é olhar o que você quer focar. Você quer focar na reclamação ou na ação, na solução, na experiência diferenciada que você está trazendo? Perfeito, perfeito. E estamos chegando no final, infelizmente, mas antes de terminar, queria que você indicasse um livro, um filme ou uma série que você está consumindo. Não precisa ser necessariamente customer service, mas algo que está te ajudando, que está gerando impacto para você, que você que nos assiste sempre pede, pô, que legal, indicação de livro e tal. E então não vou deixar, não vou terminar sem fazer essa Ah, pergunta. legal.
Bom, eu acho que eu vou falar de artigo. A Harvard Business Review, ela tem lançado artigos semanais ou quinzenais no LinkedIn, são aquelas tips, né, aquelas dicas, e são textos curtos, né, são textos em inglês, mas hoje em dia quem acha que tem um pouco de dificuldade com o idioma pode usar o tradutor, isso não é um Hoje tá problema, fácil. Hoje né, tá hoje não fácil. é um limitador. Eu tenho gostado desses artigos porque eles são muito objetivos, muito coerentes e muito conectados com o que gestores, profissionais estão passando nesse momento, de um pouco a questão do desafio de como lidar com múltiplas prioridades, né, que prioridade deveria Perfeito. ser uma Uma só, só, né? né? E a gente não, preciso resolver tudo isso hoje. Como lidar com a questão de gestão de pessoas, que é muito desafiadora, a questão multicultural, você trabalhar em organizações multinacionais, como você lidar com essa diferença também no dia a dia dos países. Então, cada dica que vem ali nesses artigos do LinkedIn, que são publicados pela Harvard Business Review, agora também tem os livrinhos, eles são fininhos ali, são uma coletânea desses artigos com determinados temas, né? Gestão de pessoas, como gerenciar problemas, são temas que são muito recorrentes, às vezes a gente acha que é uma coisa muito trivial, né? Mas sempre tem uma dica ali, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Às vezes a gente Exato. precisa ler, internalizar e falar, cara, é isso mesmo, eu já sei disso, mas eu não estou praticando, mas eu não estou fazendo, mas eu não estou analisando sob esse ângulo. Deixa eu Perfeito. começar a olhar, né, mudar um pouco da minha visão, da minha perspectiva, do meu posicionamento, inclusive em relação à carreira também, né? E possuem várias dessas dicas, eu super recomendo, são artigos curtos, não são aquelas coisas cansativas, e sempre tem uma dica valiosa que agrega bastante para nossa carreira, Ah, para o eu nosso gosto dia a também, dia. eu gosto. Eu gostava quando eles ainda tinham a revista aqui no Brasil, quando ainda lançavam, tinham as publicações, infelizmente não tem Não mais. tem Mas mais. hoje também não é desculpa, né? Hoje dá para você É, pegar claro. dentro do site, dá para você traduzir. Hoje, com o Enfim, chat GPT sim, aí, Bart, Prometheus, então tem. Amanda, exatamente. muito obrigado pelo seu tempo, por Obrigada a você ter você. compartilhado tanto conhecimento. Vai voltar, tem muita coisa para a gente falar. Não acabou Uhum, aqui. Eu sempre gosto de trazer isso é bom. profissionais para a gente poder ir se atualizando, o que está acontecendo. E, cara, incrível. Parabéns pela sua jornada e obrigado por contribuir com tanto. Obrigada, o prazer foi todo meu. Espero voltar. Parabéns pelo canal, pelo trabalho que você vem Imagina, desenvolvendo com obrigado. diferentes profissionais, diferentes setores. A gente precisa ter mais desses bate-papos, desses momentos para a gente compartilhar, porque a gente sabe que a nossa carreira nunca é um mar de rosas. Exatamente. Mas, né, nenhuma profissão é perfeita. Eu acho que toda profissão tem seus desafios, mas poder compartilhar e dividir isso com o público aí é muito gratificante. Eu gostei bastante. Obrigada Ah, pelo foi convite. incrível, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque isso nos ajuda a trazer executivos incríveis como a Amanda para poder contribuir com insights para sua carreira. Até o próximo Carreira Talk Show.